Matéria 3. Evangelhos. Aula 4. O Evangelho de Mateus. Os primeiros 17 versículos do primeiro capítulo são dedicados a uma genealogia de 4.000 anos, voltando a Abraão e Davi, para mostrar que Jesus pertencia à linha real, ou seja, que ele é o filho prometido de Davi. Mateus nos conta sobre a visita de alguns sábios do Oriente. Eram magos persas, estudiosos das estrelas, que vieram apresentar-se com honras um rei recém-chegado. Para localizá-lo, seguiram uma estrela, um acontecimento especial, pois eles, por serem pessoas com um amplo conhecimento astronômico, perceberam que se tratava de um signo especial, algo inédito, totalmente fora do comum, um fato sobrenatural. Esses estrangeiros em terras palestinas eram pessoas de amplo conhecimento. Não eram pessoas comuns, pois sua presença fez com que o próprio Herodes e toda Jerusalém ficassem paralisados. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. A tradição estipulou que eram 3 homens sábios, porém, isso não aparece no Evangelho de Mateus. As únicas menções a esse número aparecem no Evangelho apócrifo da infância de Tomé, do século II. Nele, se fornece o número concreto de 3. Possivelmente com base no fato de haver 3 presentes que deram a Jesus: ouro, incenso e mirra. Isso também foi usado no século III pelo escritor e teólogo Orígenes, que também propôs esta equipe de 3. Mas isso não é bíblico. Nas pinturas das catacumbas de Santa Priscila, do início do século II, eles os representavam apenas como nobres persas. Por outro lado, na arte eles começaram a ser apresentados como reis a partir do século VIII. Em muitos lugares, essa tradição é mantida para a celebração do Dia dos Reis em alguns países do mundo. Mas sem evidência em este evangelho de que eles eram reis, nem de que eram 3. A partir do século VIII, os magos receberam nomes, com algumas variações. Os primeiros foram Betizaré, Melchior e Gataspa. Já na Idade Média eles eram até venerados como santos pela Igreja Católica. Os nomes de Melchior, Gaspar e Baltazar são dados, no século IX, pelo historiador Agnello, na sua obra Pontificalis Ecclesiae Ravenatis. Melchior é geralmente representado como um velho, com barba, simboliza as pessoas da zona europeia, e oferece ao menino ouro pela realeza de Cristo. Gaspar representa a região asiática, e carrega o incenso para a divindade de Jesus. Baltazar representa a África, e dá ao Salvador mirra, uma substância que foi usada para embalsamar cadáveres. É um símbolo da humanidade do Senhor. Na época em que começaram a ser pintados com essas características, não havia conhecimento da América. Por isso não é representada por nenhum rei. Além disso, todos os 3 se referem às idades do ser humano: juventude, Gaspar; maturidade, Baltazar; e velhice, Melchior. A cena dos magos adorando o menino Jesus tornou-se um tema favorito na arte dos baixos relevos, miniaturas e vitrais. Em muitas casas hoje, os 3 reis magos fazem parte da decoração de Natal. Mas o importante nesse assunto é que Jesus é recebido em homenagem real, com manifestações sobrenaturais no céu, causando expectativa em Jerusalém. O nascimento do rei não passou despercebido. Foi um acontecimento relevante naquela época e a sua relevância permanece hoje para sempre. Jesus é recebido com honras, reconhecimento do Rei dos Reis. A dinastia dos Herodes, sob o domínio romano, alcançou o trono na Palestina a partir de 37 a.C. Com a chegada do cruel e sanguinário Herodes o Grande,
seus predecessores Herodes Antipas, o filho, que ordenou a morte de João Batista, o neto, Herodes Agripa, aquele que ordenou a morte de Tiago, irmão do apóstolo João, em seu bisneto Herodes Agripa II, perante quem Paulo foi julgado de acordo com Atos 25. A reação deste governante cruel foi o massacre de crianças, registrado nos versículos 16 a 18 do 2º capítulo deste evangelho. Então, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Evidentemente, Herodes foi usado pelo diabo para essa execução, pois, se ele acreditava que o Cristo havia vindo, como ele pode ser tão tolo em acreditar que impedirá seu propósito? Depois deste triste acontecimento do sanguinário Herodes, chega um tempo de silêncio. Alguns estudiosos da palavra chamam-no de tempo de preparação para a manifestação e proclamação do rei que há de vir. Aguardo por você na próxima aula. Deus o abençoe.